A mineradora está em plena produção. O nióbio extraído aqui é vendido para mais de 50 países, fator que colocou a mineradora como a segunda maior indústria exportadora de Minas Gerais. A empresa comercializou no exterior o equivalente a quase US$ 1,5 bilhão entre janeiro e novembro deste ano, avanço de 79% em comparação com 2009. O minério apresenta propriedades muito valorizadas, como resistência à corrosão e a altas temperaturas. Matéria-prima essencial para a indústria, principalmente para a fabricação aeroespacial e produção de armamentos. Ele entra na composição de aços, tá? E com um pequeno percentual, tá, do nióbio, esse aço ele torna-se muito resistente, tanto ao impacto quanto à temperatura. Por isso que ele é largamente utilizado, tá, nas indústrias, nos países mais avançados, indústrias de ponta, vamos dizer assim. Olha, entre os documentos divulgados pelo Wikileaks está uma lista secreta de locais estratégicos para a segurança e a economia dos Estados Unidos. E um destes locais fica aqui no município de Catalão. É uma mina de nióbio, uma das únicas existentes no mundo. O nióbio é um mineral muito resistente, usado até em indústrias nucleares. A riqueza do solo aqui da cidade é bem conhecida já há alguns anos. Mais atividades econômicas de Catalão desde a década de 70. Na cidade é feita a extração de fosfato, vermiculita e nióbio, mineral raro e que vem chamando a atenção até das autoridades norte-americanas. No mundo só existem 3 minas e uma delas é esta aqui, responsável por 15% da produção nacional do minério. A outra mina brasileira fica em Araxá, Minas Gerais, e a terceira no Canadá. Este engenheiro químico trabalhou durante 28 anos na extração do nióbio e explica por que o minério é considerado especial. O nióbio é um elemento, um minério raro na natureza, por ele ser um material de alta resistência, né, e suportar as variações bruscas de temperatura, tanto para uma temperatura mais elevada quanto uma temperatura menos elevada. Ainda, segundo o engenheiro, com a utilização do minério é possível fazer uma liga super resistente, usada até nas indústrias nucleares. O nióbio ainda tem muitas outras aplicações. Ele é utilizado na parte civil, né, as estruturas, entra na parte do aço, na parte automobilística, naval e espacial. Além de ser utilizado também em parte na parte óptica. E é justamente por causa da importância e raridade do nióbio que os Estados Unidos incluíram a mina de Catalão numa lista de locais estratégicos para o país, segundo documentos secretos divulgados pelo site Wikileaks. Para os americanos, o minério é fundamental para a segurança e economia do país. O secretário de Indústria de Catalão gostou da divulgação do relatório. Tende a valorizar o município de Catalão como um todo, que aos olhos do mundo empresarial, busca informações, conhecimentos sobre a riqueza do nosso subsolo, que não é apenas constituído de nióbio e fosfato. Nós temos aqui a maior reserva de titânio do planeta. Nós temos tório e urânio, que são minérios radioativos muito importantes para alimentar as usinas nucleares, assim como temos gipsita, vermiculita, calcita, entre tantos outros minérios, além das chamadas terras raras. Pela primeira vez, União Europeia, Japão e Estados Unidos recorrem juntos à Organização Mundial do Comércio num diferendo comercial com a China. Em causa, as cotas impostas por Pequim às suas exportações de 17 metais indispensáveis à produção de alta tecnologia, como telemóveis ou carros elétricos. Pequim fornece cerca de 97% da produção mundial de terras raras. O acesso aos metais de terras raras está na origem de um litígio comercial entre as antigas potências industriais e Pequim. Pela primeira vez, os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão apresentaram queixa junto da Organização Mundial do Comércio contra a China. Os queixosos acusam Pequim de limitar as exportações destes metais de difícil extração e também de tungstênio e de molibdênio. Em 2011, os preços das exportações de metais de terras raras chineses caíram depois de terem quadriplicado em apenas 2 anos. Em agosto, Pequim tentou limitar as exportações para valores abaixo das cotas que já tinha fixado.
Para 2012, a China fixou as cotas de exportação em 30 mil toneladas, mais ou menos as mesmas que em 2011. No entanto, no ano passado, as exportações foram ligeiramente superiores a apenas metade das cotas fixadas. E aí, galera, você sabe o que é nióbio? Pois presta atenção numa coisa e você hoje vai ficar muito chateado, porque eu fiquei ao tomar conhecimento de algumas informações com relação ao nióbio. O Diário do Nordeste é um jornal da cidade de Fortaleza, minha cidade natal, e na edição de hoje, domingo, 30 de setembro de 2012, publicou uma carta de um leitor chamado José Batista Pinheiro, também da cidade de Fortaleza. E essa carta é bem interessante. Ela fala a respeito do nióbio. Nióbio é um metal de extrema necessidade e extremamente estratégico para várias indústrias, como por exemplo, indústria aeroespacial, indústria de foguetes, satélites, turbina para motores de avião, equipamentos de ressonância magnética, que é um equipamento de extrema necessidade para a área médica, para a área de saúde, e outros equipamentos de extrema importância para qualquer país do mundo. Pois bem, as reservas conhecidas de nióbio no mundo hoje, elas são detidas por 2 países apenas. Um deles é o Canadá, o país que eu moro atualmente, e o Canadá é detentor de 2% das reservas de nióbio conhecidas no mundo. Veja bem, com esses 2% que o Canadá detém de reserva de nióbio, um metal de extrema importância, extremamente valioso, e com procedimentos corretos de exploração e, enfim, venda desse material, o Canadá reverte para a população. Eu já fiz aí quase 30 vídeos mostrando o dia a dia da vida no Canadá, como é que as coisas funcionam, como é que a saúde pública, a educação, e vou fazer ainda mais, quero mostrar mais ainda, mas o que eu quero discutir nesse vídeo hoje com vocês é sobre o nióbio. Porque com 2%, como eu falei, o Canadá consegue reverter em benefício para a população uma quantidade, uma gama de serviços que a gente não consegue ver no Brasil. Nós aqui não temos IPI, nós aqui não temos Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, o nosso ICMS de apenas 5%, nós não temos uma série de impostos que existem, que pesam nos ombros dos brasileiros, porque o Canadá, com as riquezas naturais, e o nióbio é uma delas, ele consegue fazer uma divisão, consegue utilizar essas riquezas em benefício da população de uma maneira geral. E vocês estão testemunhando tudo isso nesses vídeos que eu tenho colocado aqui constantemente no canal. Agora, o outro detentor de reservas de nióbio, pasmem, é o nosso Brasil. E isso é o assunto da carta do José Batista Pinheiro, eu quero mandar um abraço para ele. E ele, então, diz isso, que o Brasil é detentor de 98% das reservas de nióbio conhecidas no mundo. 98% das reservas de nióbio conhecidas no mundo estão em território brasileiro. Agora, é interessante, eu fui realmente fazer uma pesquisa sobre isso, e isso é verdade. Eu vou ler para vocês a carta que esse leitor escreveu e que o Diário do Nordeste publicou na edição de hoje, 30 de setembro de 2012. Somos grandes milionários bafejados pela natureza, todavia ainda não nos apercebemos disso. O nosso nióbio é um metal mais precioso do que o ouro, veja bem, pois sem ele as ligas super resistentes não existiriam para fabricar os foguetes interplanetários, satélites, turbinas para motores a jatos, mísseis, centrais elétricas, superaços, armamento e outros produtos estratégicos. São produtos de extrema importância para qualquer país do mundo. O Brasil detém 98% de todo o nióbio existente no planeta, ficando o Canadá com a mixaria de 2%. As maiores jazidas mundiais de nióbio no Brasil encontram-se no Amazonas, na cidade de São Gabriel da Cachoeira, e Roraima, Raposa Serra do Sol, sendo esse o real motivo da demarcação contínua da reserva Raposa, sem a presença do povo brasileiro não índio, para a total liberdade das ONGs internacionais e mineradoras estrangeiras. Há fortes indícios que a própria FUNAI esteja envolvida no contrabando do nióbio, usando índios para envio do minério à Guiana Inglesa e dali aos Estados Unidos, Europa e Ásia.
Quem dita os preços desse valoroso e estratégico minério é a atravessadora Inglaterra. O Brasil apenas assiste a banda passar. A reserva do Morro dos Seis Lagos, em São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, é conhecida desde os anos 80, mas o governo federal nunca a explorou oficialmente, deixando assim o contrabando fluir livremente num acordo entre a presidência da República e os países consumidores, oficializando assim o roubo de divisas do Brasil. Embora ricos em potencial, nosso povo ainda passa sede e fome. Gente, isso é um absurdo. O Brasil detém 98% desse material, desse minério, aliás, de extrema importância estratégica para indústrias de ponta. E, no entanto, nós nem sequer ditamos o preço desse minério. Esse preço do minério é ditado pela Inglaterra, que não produz, que não tem reserva, que não tem nada a ver com a história. Agora, por que as coisas acontecem desse jeito no Brasil? Você pare para pensar um pouquinho. Se o Canadá, com 2%, consegue fazer uma distribuição, consegue, claro, não só isso, mas com seriedade, com a coisa feita com transparência e revertendo para o benefício da população, o Canadá consegue um padrão de vida invejável para os seus habitantes, e o Brasil, que detém 98%, a gente ainda está patinando em coisas básicas, como por exemplo, era para você pagar pela escola do seu filho. As reservas de nióbio que o Brasil detém, elas seriam suficientes se fossem bem exploradas, se fossem bem trabalhadas essa questão, elas por si só seriam suficientes para que o Brasil tivesse uma saúde invejável, um sistema de saúde pública invejável, melhor do que o Canadá, que o Brasil tivesse uma escola pública de nível muito melhor, muito superior do que o Canadá, e muitas outras estradas, enfim. Gente, isso não tem cabimento. Alguém, por favor, me explique como é que nós detemos 98% das reservas conhecidas de um material de extrema importância, de extremo valor, e nós estamos patinando, como eu já falei, nessas coisas. Eu conto com você, eu quero agora fazer um desafio para você. Eu não gosto de fazer apelo, mas eu quero fazer nessa hora um apelo para você que está me ouvindo. Eu preciso de você, eu preciso que você pegue esse vídeo, divulgue de maneira maciça. Esse vídeo precisa, esse assunto precisa ser trazido à tona, porque não está correto, isso não está certo. Não é para o nosso povo passar esse aperto que nós passamos, essa aflição que nós passamos, quando nós detemos uma riqueza incomensurável. Algo está muito errado e isso precisa ser esclarecido, isso precisa ser revelado, isso precisa ser trabalhado. Não dá para entender. Eu preciso que você me ajude na divulgação desse vídeo. Eu preciso que você faça algo. E você vai fazer o seguinte, você vai divulgar esse vídeo de uma maneira maciça, de uma maneira massacrante, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, enfim, faça desse seu jeito. Eu não quero saber, divulgue esse vídeo. Não fique com a sua bunda sentada na cadeira apenas assistindo essa droga desse negócio, desse canal, sem fazer nada. Eu preciso que você faça alguma coisa. Já está passando da hora de o Brasil começar a acordar. Acorda, Brasil!